paz do Senhor Jesus a todos. No nosso encontro de hoje, o tema é ânimo, ânimo em Jesus, nas grandes lutas. Pastor Douglas, a paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor Sérgio, paz do Senhor a todos que nos acompanham. Você pode ler o texto, por favor? Claro, o texto de hoje está em Filipenses, capítulo 1, diz assim: E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares, e muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousavam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Filipenses 1, do versículo 12 ao 14, pastor Sérgio. Que texto maravilhoso. Glória a Deus. Esse texto, pastor Douglas, é a essência do Evangelho. A obra de salvação, o sacrifício de Jesus, a sua vinda a este mundo, ele deixou a glória, veio ao mundo, pregou, realizou sinais e finalmente foi levado à cruz, derramou sangue inocente, ressuscitou, a morte não o deteve. Logo na sequência, alguns dias depois, derramou do seu Espírito Santo. Tudo isso tem um objetivo principal, que é o proveito do Evangelho. Ou seja, o homem ser convencido, se render pela palavra da salvação, aceitar Jesus como Salvador e ter essa consciência, esse entendimento, essa compreensão, que é, na verdade, um ato de fé. Fé que é dada por Deus, que vem de cima. Em todos os momentos da sua vida, se nós, pastor Douglas, tivermos esse entendimento de que tudo contribui, ou pode contribuir, a depender da nossa posição, para proveito do Evangelho, nós nunca vamos ficar desanimados, não é? Pastor Sérgio, você mencionou um texto, se não me engano está em Romanos, né? Que fala assim: todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Quando nós olhamos esse texto com um olhar otimista, nós vamos pensar o seguinte: todas as coisas boas, tudo dando certo, todas as portas abertas, com saúde, com recurso financeiro, a família servindo ao Senhor. Nós pensamos assim: todas as coisas contribuíram para a minha felicidade, para a minha alegria, não é? Mas e quando todas as coisas cooperam juntamente para o nosso bem, que nos contrariam? Que coisa, hein? E aí vem o entendimento do Evangelho que o pastor aqui colocou no início, é entender que Jesus, nos seus últimos momentos com os discípulos, disse assim: tenho-vos dito estas coisas para que em mim tenhais paz, mas no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Que maravilha, hein? Eu venci o mundo. Então nós precisamos entender como servos de Deus que em muitas situações, sejam de bênçãos, mas principalmente nos momentos de adversidade, nós estamos cercados por uma nuvem de testemunhas que estão nos observando, estão nos analisando, vendo o nosso comportamento, o nosso testemunho, porque através de nós o Senhor quer alcançar muitos. Então nós vamos falar hoje de maneira ainda mais incisiva sobre como nós devemos, ou seja, senhor, a senhora, você que é um jovem, uma pessoa de mais idade, um ancião, um adolescente, mesmo uma criança, como nós devemos nos comportar perante os grandes desafios da vida, os problemas. No caso de Paulo, foram prisões, maus tratos, injustiças, perseguições, naufrágio, ele teve frio, fome, ele passou inúmeras restrições. Agora, há um ensino aqui na palavra. Como é que eu devo me comportar? O que deve estar no meu coração? Quando me sobrevierem, pode ser que você esteja agora passando pelos momentos mais adversos da sua vida. Como eu devo estar com meu coração, a minha vida, os meus pensamentos em meio a tudo isso? Como é que... Agora a pergunta para você responder. Pastor Sérgio, um exemplo. Paulo estava escrevendo esta carta aos Filipenses. Sim. Nessa mesma cidade, em Filipos,
Paulo e Silas foram aprisionados num cárcere interior, era uma prisão escondida. Eles haviam sido presos por pregar o evangelho. E quando eles estavam presos, Meu Deus, perto da meia-noite, maravilha. E aqui é o ensino para nós, quando nós estivermos passando por problemas que nos sentimos aprisionados, a Bíblia diz que perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores. Olha, Esse aqui é um ensino para todos nós em momentos difíceis. Cante louvores, ore a Deus, não desfaleça, porque juntamente com eles haviam vários outros presos. Várias pessoas passam pelos mesmos problemas que nós passamos, né? Dificuldades que vêm sobre o ser humano, sobre toda a criatura, sobre o brasileiro, o japonês, o americano, o africano. Nós estamos nesta vida. É o mundo, né? É o mundo. Mas a diferença daqueles homens é que nesse momento difícil oravam e cantavam louvores. E Deus opera uma grande obra que resulta em salvação. E vamos fazer, pastor Douglas, nos permita uma pequena inferência. Como é que os presos, os outros presos, e certamente por crimes realmente, não por pregar o evangelho, mas por delitos. Merecidamente, né? Por certo, merecidamente. Né? Como é que eles devem ter encarado, o que deve ter vindo à mente deles? Mas espera lá, esses camaradas estão aqui, em vez de se sentirem revoltados, de ficarem falando as piores coisas, eles estão cantando, falando de Jesus, orando. Como é que deve ter sido o testemunho antes? Vamos voltar no seu texto, porque teve o carcereiro. Sim. A conversão do carcereiro. Mas como é que deve ter sido o testemunho? Por isso que, associado a cada problema, a cada dificuldade, seja ela qual for, deve estar associada à nossa fé. Amém. Eu estou aqui, eu queria ter passado em tal concurso, eu queria ter mudado de cidade, eu gostaria de antecipar isso, o meu aumento que eu mereço não saiu, o meu trabalho está difícil, eu tenho que fazer um tratamento médico penoso, estou no hospital, é isso, aquilo. Mas a minha fé, que não é uma fé motivadora no sentido daquilo que é o entendimento humano, não é uma prática emocional, não. É uma fé salvadora, uma fé celestial. Amém. Que ela é um dom de Deus, e essa fé, quando nós associamos essa fé verdadeira ao período difícil que estamos passando, nós não somente somos edificados e abençoados, como outros recebem o verdadeiro evangelho, o testemunho do evangelho. Glória a Deus. Eu me lembrei, pastor Sérgio, do momento das arenas, em que os servos... Igreja de Esmirna, né? Igreja de Esmirna, em que a igreja, nos seus primeiros anos, os primeiros séculos, ela era uma igreja perseguida e muitos irmãos pediam os seus bens, pediam suas famílias e eram levados às arenas. Mas naqueles dias, as arenas ficavam repletas de pessoas curiosas. Quando um servo de Deus, um mártir, entregava a sua vida, permanecendo firme na sua convicção em Jesus, tantas conversões aconteciam ali nas arenas, né, nas arquibancadas, daquelas testemunhas, muitos se convertiam. Por quê? Porque o testemunho de um servo de Deus é poderoso. É poderoso. Paulo vai dizer também aos Filipenses, quando ele vai saudar os irmãos, ele diz assim: os da casa de César vos saúdam. Que coisa, hein? Acho que é o capítulo 4. Falando do imperador. Sim, da casa de César. Ou seja, nesse testemunho dele, muitos foram alcançados, inclusive os da casa de César. Há relatos históricos, e muitos, nesse comentário que você fez das arenas, que as pessoas que estavam na iminência de irem para a morte, era dada a oportunidade de que elas
desfizessem, anulassem a fé em Jesus. Negue o seu Salvador, larga disso, você vai embora. Pedro e João, ainda não, né, com essa intensidade, mas na primeira detenção deles, foi dada a oportunidade. Parem de falar no nome de Jesus. Nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. E esses irmãos que tiveram essa oportunidade entre a fé que arde no coração, com a chama do Espírito Santo, de uma vida que tem o selo do Espírito Santo, entre essa fé verdadeira e genuína e uma escolha que pode aparentemente representar um caminho mais fácil. Fique sempre com a fé. Amém. E com a sua vida em Jesus. Mas fala agora do carcereiro, volta lá no texto. O que aconteceu com o testemunho de Paulo e Silas? Uma coisa extraordinária, porque naquele testemunho, entre orações e louvores, Deus permite que aconteça um grande terremoto e as prisões são abertas. Todos os criminosos ali, os que estavam presos, olham, estavam livres. O carcereiro... Vai saindo todo mundo? Vai saindo. O carcereiro sabia do que o aguardava se todos fugissem. Ele perderia a própria vida. E ele mesmo quer tirar a sua própria vida naquele momento de angústia. E aí Paulo e Silas dizem, olha, não faças isso, porque ainda estamos aqui. Foi uma espécie de um prado, né? Sim, com grande voz. E naquele momento, ele é evangelizado. O carcereiro cai na sua realidade. Eu fico imaginando, pastor Sérgio, o carcereiro antes do terremoto olhando para os presos. Eles estão presos, eu estou livre. Mas quando vem o terremoto, quem estava preso era ele, né? O homem sem Jesus é um homem aprisionado nas suas convicções, nas suas limitações. Mas ali houve uma esperança. No testemunho de dois homens, eles evangelizam o carcereiro, que se rende a Jesus, leva os dois evangelistas para dentro de casa, todos são batizados. Aí eu pergunto, né, aos que nos acompanham, você aqui, o pastor Sérgio, será que valeu a pena? Bendito seja o Senhor. É fácil ser provado? Não, ninguém quer, eu não quero. Ninguém quer ser provado. Ninguém quer ser aprisionado numa enfermidade, num problema. Mas, se isso for necessário para que vidas sejam salvas, Paulo vai dizer, eu não sei se eu devo ficar na carne, se é proveitoso, se eu devo ir com Jesus, né? Pensando, é melhor ficar aqui nessa vida de prova ou eu logo para o céu? Mas se eu ficar na carne, se eu ficar nessa vida de prova, gerar frutos, né? Para mim, é melhor, né? Então, nesse entendimento que nós iniciamos aqui esse assunto, é compreender que muitas vezes Deus vai usar as nossas provações, os nossos momentos difíceis, para alcançar aqueles que estão ao nosso lado. E também há algo que eu quero aqui chamar a atenção, que foi ainda nesse episódio da prisão lá em Filipos. Você já falou, comentou que Paulo e Silas oravam e cantavam louvores. É isso que nós devemos fazer. Independentemente do tamanho da luta, da dor, dos problemas que o cercam, do tempo da prova. Pode ser uma prova de um dia, de 2 horas, de 1 ano, de 15 anos. Não importa. Permaneça na oração no corpo. Vá ao culto, busca a face do Senhor, cante louvores, glorifique ao Senhor por todas as coisas, porque nessa atitude de fé veio o terremoto que abriu as portas da prisão. Quando o Senhor Jesus, na cruz do Calvário, ele expira no momento da sua morte, alguns fenômenos acontecem, um deles é um tremor na terra. Então, o homem necessitado, o coração quebrantado, aquele que vem ao Senhor, Senhor, eu estou aqui sendo provado, as minhas lágrimas, Senhor, é isso, é aquilo. Mas, Senhor, eu não vou cessar de orar. Amém. Eu te glorifico. Glórias ao nome do Senhor por aquilo que o Senhor há de me dar, que o Senhor não me deu. Aí vem aquilo que não é humano. Esse terremoto falando para nós de um ato que vem da parte de Deus e que livra, que abençoa, que abre portas e que traz a resposta. Então a nossa palavra é de ânimo, não é? Sim.
E o entendimento, o que Paulo fala no começo desse texto que nós lemos aqui. Olha, todas as coisas foram proveitosas para a pregação do Evangelho. Então nós entendemos que tudo isso que nós passamos, ele tem proveito para a nossa edificação espiritual, para o nosso crescimento na vida de intimidade e comunhão com Deus e no testemunho. Porque, vejam só, o texto fala assim, que os irmãos, vendo o que Paulo estava passando, e passando por momentos difíceis, foi preso, açoitado, eles pregavam a palavra mais confiadamente. Maravilha. Você vê às vezes um irmão sendo provado, e vê o testemunho de fé dele, ele está enfermo, mas está no culto. Está desempregado, mas está no culto. Deixa eu te interromper, porque é muito comum para nós, pastores, conhecendo os rebanhos, né, aqueles que estão servindo ao Senhor conosco, você sabe, em muitos casos, aprova aquilo que uma senhora, um irmão está passando. Aí chega num culto e aquela pessoa no sofrimento, na luta, na batalha, aí vem o irmão do louvor, uma glorificação ao Senhor. Levanta. Aí levanta. E glorifica. Senhor, eu te glorifico. O Senhor é fiel, o Senhor é maravilhoso. Isso é um testemunho incrível, pastor para nós, Sérgio. inclusive, enquanto pastores. Agora, pastor Douglas, nós estamos quase encerrando. Eu vou dar aqui uma palavra final para aquele, usando esse texto e todo esse ensino, para aquele que ainda não tem Jesus no coração. Amém. Ou se afastou, está distante, e você depois encerra com uma palavra para aquele que está no caminho, servindo ao Senhor. A você que ainda não aceitou Jesus como Salvador, ou já o fez um dia, mas está no momento de esfriamento, distante, alguma coisa te magoou, problemas que vieram, faça isto, tome essa posição. Eu vou, em meio aos problemas, a tudo que eu estou passando, eu vou para o culto, eu vou hoje, não, hoje não dá, eu vou amanhã, no final de semana, enfim. Corra para a casa do Senhor, peça a oração, vai para você mesmo, para a oração, vai para a palavra, começa a cantar louvores. Amém. Sendo possível, abra o YouTube da Igreja Cristã Maranata, tem lá 700, 1000 louvores, vai cantando, louvando ao Senhor. E Deus, observe, vai te abençoar. Amém. Os da sua própria família, às vezes o problema está concentrado na casa, dentro do lar. Eles vão, pela sua posição, tomar ânimo, ver, esse meu filho, a minha esposa, nós estamos nesse problema todo, mas ela foi para a presença Amém. de Deus e nós estamos sendo abençoados. Glória a Deus. E uma palavra para aqueles que estão no caminho, que servem ao Senhor. O apóstolo Paulo deixou tantos ensinos, ele vai dizer em algum momento das suas cartas, ele diz assim, aprendi a viver contente, sei ter abundância, mas também sei padecer necessidades. Em todas as coisas eu estou instruído. E ele diz, numa frase muito conhecida, e essa palavra ela nos enche de esperança e nos fortalece, diz assim, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nos dias bons, nos dias maus, em provações, nós podemos passar por todas elas, por todos esses momentos, sendo fortalecidos pelo nosso Deus Todo-Poderoso. Amém. Amém. Glórias a Deus. Pai do Senhor, Pai do Senhor a todos.